sala a Adriana estava, e deu um problema que até para mim fechou. Daí eu consegui entrar de novo, de repente ela também teve esse problema. É mesmo, então na verdade, Micaele, o seu tá segundo na lista, mas ele tá com o horário mais para frente, então, na verdade, o segundo parece-me que é o do Alisson, que é o determinante do uso corporativo das mídias sociais, isso, né? Esse é o meu. Ah, esse é o seu, É, Ana? Isso, Então, isso. tá certinho. Então, a lista tá certa. Gente, então, boa tarde. Vamos iniciar mesmo sem a Adriana, enquanto a gente vai passando para o segundo trabalho. Se ela entrar, ela apresenta logo em seguida. Só me apresentar para vocês, meu nome é Bruna, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais e vou mediar essa sessão aqui com vocês. Acredito que vocês já sabem como que funciona, né? Já devem ter visto mais cedo algumas sessões. Então, a gente vai manter o que já é previamente combinado. Os apresentadores têm 15 minutinhos para fazer a apresentação do trabalho. Depois, 10 minutinhos para eu fazer as minhas contribuições em relação ao trabalho, sugestões de melhoria e etc. E os 5 minutinhos restantes eu abro para o público fazer as perguntas. Ok? Então, o primeiro trabalho a ser apresentado agora, né, trocou, vai ser o trabalho Determinantes do Uso Corporativo das Mídias Sociais do Facebook e Twitter. Então, Micaele, fica à vontade. Bom, eu vou compartilhar a minha tela então, tá bom? Tá ok? Tá em modo apresentação? Bom, obrigada então pela presença de todos. Inicialmente, obrigada, professora Bruna, pela apresentação. Vou apresentar o artigo, então, intitulado como Determinantes do Uso Corporativo das Mídias Sociais do Facebook e do Twitter. Esse artigo ele foi desenvolvido por mim, juntamente com o professor Nelson, e ele foi desenvolvido numa disciplina aqui da FURB. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Contabilidade e Administração da FURB, e o professor Nelson é professor aqui do programa. Bom, a ideia desse artigo e a contextualização dessa pesquisa surgiu que atualmente a literatura vem abordando, e como a gente também bem sabe, as mídias sociais estão em constante expansão, tanto no meio individual, como também no meio corporativo, o que tem denotado, então, nos últimos tempos, aí, o desenvolvimento de pesquisas nessa linha. E a literatura tem abordado aí que, inicialmente, essas plataformas, as redes sociais, foram utilizadas principalmente para promover o marketing institucional, dar uma maior visibilidade. Entretanto, com o desenvolver dessas ferramentas e com a adoção do maior número de usuários, esses canais, essas plataformas começaram a ser utilizadas também para fins corporativos, como uma forma aí de comunicação, de criar valor, de gerenciar recursos humanos, de ter uma comunicação com todos os interessados na organização, como os clientes, fornecedores e investidores. E além do mais, em relação a especificamente aí na área da pesquisa contábil, a literatura tem verificado que essas ferramentas podem ser importante meio de comunicação aí para possibilitar a divulgação de informações financeiras, de valores organizacionais, promover uma interação, até mesmo um contato mais direto em tempo real com os investidores e com os demais interessados na organização. Diante desses fatores, então, é abordado, como também já mencionei, que esses canais possibilitam aí aumentar a visibilidade das empresas perante o mercado de trabalho. Estudos também já elencaram que as empresas que aderem a essas ferramentas de mídia social, como, por exemplo, Facebook e Twitter, têm a tendência de atrair um público maior de usuários. A pesquisa acadêmica também aborda que, apesar de estudos que estão sendo desenvolvidos nessa linha, abordando o uso corporativo dessas ferramentas, ainda é uma literatura recente que demanda por estudos. Grande parte dos estudos também sobre as mídias sociais tem se concentrado aí em países em desenvolvimento, principalmente no contexto dos Estados Unidos. E, além disso, as pesquisas também muitas vezes têm se concentrado aí, essa literatura inicial, nos reflexos do uso dessas ferramentas, ou seja, se as empresas que usam as mídias sociais têm um maior valor de mercado, se as empresas que usam possibilitam maior retorno aos acionistas,
nesse sentido. Dessa forma, então, esse estudo busca aí trazer essa diferença de verificar quais as características das organizações que levam a elas a adotar as mídias sociais do Facebook e do Twitter, e, além disso, verificar também quais as características dessas organizações que levam as empresas a divulgar informações financeiras desses canais. Assim, a gente teve aí o intuito de responder a seguinte questão de pesquisa, que quais os determinantes contábeis, ou seja, características organizacionais da empresa, que influenciam aí o uso corporativo das mídias sociais nas empresas listadas na B3. O estudo busca, então, justificar devido ao número de pesquisas que estão sendo realizadas nessa área, entretanto, pouco se sabe em relação aos fatores que determinam a empresa adotar e divulgar informações contábeis. Também o fato de poucas pesquisas em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil. E esse estudo, então, ele busca também verificar aí essa relação aí no contexto brasileiro. E também a literatura internacional, ela tem focado principalmente na mídia social do Twitter. O Twitter vem sendo aí destacado como a mídia social mais utilizada, a literatura também traz justificativas para isso, que é a mídia social mais utilizada pelo mercado em si, por investidores. Entretanto, pelo fato aí do Facebook ter características bem similares ao do Twitter, nesse estudo aqui a gente buscou também verificar aí as semelhanças entre a adoção dessas duas mídias no contexto brasileiro. E com isso, então, a gente busca aí contribuir para os investidores e demais interessados na organização, ao fornecer o entendimento aí das características das empresas que adotam essas plataformas de mídia social e que divulgam informações das mesmas. Além disso, o estudo também ele pode ser útil aí para os gestores que ainda não utilizam essas ferramentas, a eles perceberem que outras empresas estão utilizando, inclusive para ter uma comunicação aí com os gestores, com o mercado, e que isso pode ser benéfico para a organização. E, além disso, aí a pesquisa contribui por analisar aí essas duas plataformas, que apesar de terem aí contextos terem contextos semelhantes, são plataformas diferentes e talvez utilizadas também com intensidades diferentes, principalmente pelos investidores. O referencial teórico até não trouxe aqui para a apresentação, mas ele é basicamente embasado naqueles estudos que relacionaram aí os reflexos das empresas que adotam essas ferramentas para o meio corporativo em aspectos organizacionais. Dessa forma, então, os procedimentos metodológicos, a pesquisa ela constou aí com uma amostra final de 234 empresas, que compreendeu aí 1.170 observações e foram analisadas no período de 2013 a 2017. A justificativa aí para se analisar a mídia social do Facebook e do Twitter é principalmente aí a semelhança de características e por elas serem elencadas como as mídias sociais mais utilizadas para fins corporativos. E para a verificação aí do uso corporativo dessas duas mídias sociais pelas empresas, foi utilizada aí a metodologia abordada no estudo de Young et al. 2018, no qual inicialmente aí foi acessado o site corporativo de cada empresa para verificar se esse possuía link que direcionasse aí a oficial página de mídia social da empresa, visto que pode existir aí outras mídias sociais que sejam administradas por comunidades ou partes interessadas na empresa. E, posteriormente, então, após identificar a existência dessa mídia social, foi realizados filtros também, tendo como base aí o estudo de Young et al. 2018, com palavras-chave, para ver se essas empresas aí divulgam em suas páginas informações a respeito do desempenho financeiro e informações contábeis. Aí as palavras-chave utilizadas foram ganhos, lucros, receita, trimestre, lucro por ação, crescimento, com esse intuito de verificar se elas divulgam informações financeiras também. Dessa forma, então, a nossa amostra foram 234 empresas. Dessas 234, 127 possuíam a mídia social do Facebook. Entretanto, apenas 33 aí divulgavam informações contábeis nessa mídia. Em relação ao Twitter, aí, da nossa amostra total, 80 empresas possuíam o Twitter e 25 delas divulgavam informações contábeis nessa mídia. Aqui eu tenho o construto, então, das variáveis que foram utilizadas.
sendo que as duas variáveis dependentes aí, que são as variáveis de mídia social, correspondem a variáveis dummy, no qual uma tem o intuito de mensurar a relação em relação à adoção adoção corporativa à mídia social, ou seja, se a empresa adota e 0 caso contrário, e a outra variável tem o intuito de verificar a empresa que divulga e a empresa que não divulga informação financeira nesse canal. Como variáveis independentes, então, foram utilizadas características da empresa, como alavancagem, crescimento de vendas, tamanho da empresa, market book, retorno sobre os ativos, retorno sobre patrimônio líquido e a idade da empresa. Aqui eu tenho os dois modelos econométricos e para a operacionalização foi utilizada a regressão logística, visto que as duas variáveis dependentes são variáveis dummy. Aqui é apenas uma tabela da estatística descritiva, mas que já permite a gente ter um olhar assim, ao comparar aquelas empresas que possuem a mídia e as empresas que não possuem, que as médias em relação à alavancagem, crescimento, tamanho, market book e ROA, daquelas empresas que possuem a mídia social do Facebook, do LinkedIn, elas são superiores às médias das empresas que não adotam essas ferramentas. Além disso, o teste de Mann-Whitney, ele confirmou que essa diferença aí é significativa. As regressões de Spearman e de Pearson, elas fornecem também uma análise preliminar das características que podem aí influenciar as empresas a adotar e divulgar informações nesses canais, sendo que é verificado aí que variáveis como, por exemplo, tamanho, market book e ROA apresentam aí uma relação significativa estatisticamente em ambas as correlações em relação aí à adoção e também divulgação de informações nas mídias sociais do Facebook e do Twitter. Com o intuito de atender aí ao problema, responder ao problema da pesquisa e atender ao objetivo, foi realizada então a regressão, que tem como intuito aí de verificar essa influência, e foi verificado então em relação à adoção do Facebook e do Twitter, que as variáveis de alavancagem, tamanho, market book, ROA e a idade da empresa são aí determinantes contábeis da adoção da mídia social do Facebook, bem como a alavancagem, o tamanho, market book, o retorno sobre o patrimônio e a idade da empresa são determinantes aí da adoção do Twitter. Esses resultados, eles inferem, então, em primeiro momento, que aquelas empresas maiores, que possuem um maior valor de mercado, que têm um maior retorno sobre os ativos e também que estão há mais tempo consolidadas no mercado, elas tendem aí a adotar as mídias sociais do Facebook e do Twitter. Aqui já tem, então, os resultados em relação à divulgação de informações financeiras, e aqui verifica-se, então, diferenças em relação à tabela anterior, que tratava-se da adoção das empresas. Verifica-se que aqui poucas características apresentaram-se aí significância estatística, sendo o tamanho e a idade da empresa em relação ao Facebook e o Twitter, o que sugere que que a característica aí dentre as analisadas, que determina aí a adoção da mídia social do Facebook e do Twitter para a divulgação de informações contábeis, estaria atrelado aí ao tamanho das empresas. As empresas maiores teriam a tendência em divulgar, e bem como aquelas empresas que estão aí há mais tempo estabelecidas no mercado. Como conclusão, então, esse estudo apresentou aí que os determinantes da adoção da mídia social do Facebook, como a alavancagem, o tamanho, market book, o ROA e a idade da empresa. Em relação ao Twitter, difere-se que o ROI apresentou significância e não o ROA. E quanto à divulgação de informações financeiras nesses canais, em ambas as mídias sociais, foi o tamanho e a idade da empresa que apresentou-se aí como características determinantes do fato da empresa divulgar informações contábeis nesses canais. Esse resultado sugere que outros fatores, como, por exemplo, também fatores estratégicos, podem determinar o fato aí da empresa publicar informações financeiras ou não publicar nessas mídias sociais. Esse estudo aí, então, como mencionado também anteriormente, o intuito foi contribuir aí, principalmente para os gestores, de ter um entendimento de que aquelas mídias sociais que a gente segue, que tem uma publicação
uma publicação mais contínua e uma relação aí mais próxima com os investidores por meio desses canais. Tem algumas características, podem ter características aí diferentes das outras empresas. Também contribui aos gestores a constatar que, em nível mundial, talvez isso esteja bem mais, sendo bem mais adotada, principalmente em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos. A gente observa uma intensidade um pouco maior da adoção corporativa desses canais para cada vez mais a divulgação de informações corporativas. Entretanto, no Brasil, observa-se que essa prática aí, vem crescendo, que essa comunicação entre investidores e as empresas em plataformas de mídia social, principalmente o Twitter, aí, tem crescido e tem se tornado bem relevante. E dessa forma, então, a pesquisa busca contribuir nesses sentidos aí para os investidores e gestores. Entretanto, também destaca-se aí algumas limitações da pesquisa, como, por exemplo, foram analisadas apenas as empresas da B3, também aquelas empresas que tinham informações sobre as características disponíveis na base de dados da Refinitiv. Talvez a metodologia utilizada também, as palavras-chave que foram selecionadas aí para a realização dos filtros. Entretanto, recomenda-se aí que pesquisas futuras podem analisar esses aspectos, como também, apesar da literatura e do atual contexto abordar que o Twitter é a mídia social mais utilizada e o Facebook foi analisado aqui por ter características semelhantes, nada impede de que outras mídias sociais, como o LinkedIn e Instagram, também sejam analisados para verificar aí se as empresas estão aí adotando essas plataformas, com qual intuito e qual material que está sendo divulgado por essas empresas e o impacto aí no mercado. Muito obrigada a todos pela atenção, seria isso, e estou aí atenta às contribuições, sugestões, enfim, obrigada. Obrigada, Micaele. Muito parabéns pelo trabalho, né? Eu gostei muito do seu trabalho, principalmente porque ele foge um pouquinho daquela questão de só investigar quais são os benefícios do uso das redes sociais. Então, já li alguns trabalhos sobre esse assunto e todos eram nesse sentido. A investigação acabava sendo exposed, né? Tinha a mídia, o que isso trazia de benefício para a organização, e o seu foi um pouquinho antes, você investigou isso antes. Então, quais seriam os fatores determinantes da empresa utilizar essa mídia social? Então, achei interessante a forma como vocês abordaram a temática. Então, inicialmente, parabenizo você e o coautor também pela realização do trabalho, pela abordagem que não é a que a gente costuma ver em relação a esse tema. Então, parabéns. Eu anotei alguns comentários aqui, mais no sentido, se você tiver interesse em submeter para um periódico posteriormente, acredito que você tenha, que a gente a gente vem com o artigo para o Congresso justamente para isso, né? Para melhorar e submeter para um periódico depois. Então, as minhas sugestões são mais ou menos nesse sentido. E aí, uma coisa que os periódicos pegam assim muito, que fica pedindo para a gente desenvolver muito claramente é a justificativa, as contribuições. E o que aconteceu? As suas contribuições ficaram muito mais focadas nos benefícios do uso do que no que o seu trabalho fez efetivamente, que foi buscar os fatores determinantes. Então, lendo a justificativa do seu trabalho, parece que é como os outros trabalhos, que analisam o uso das mídias sociais e depois analisam os benefícios de se utilizar as mídias sociais. E o seu trabalho, ele é interessante justamente porque ele não faz só isso. Ele busca analisar os fatores determinantes, que é uma questão diferente de outros estudos. Então, você precisa, na justificativa, focar um pouco nessa parte também. Então, por que é importante investigar quais características contábeis das empresas que influenciam na utilização das mídias sociais? Então, por que investigar esses fatores determinantes é importante para a literatura? Que foi o que você fez. Então, você fez uma análise de quais empresas que utilizam, para que elas utilizam, se elas divulgam informações financeiras ou não, mas precisa focar também no seu trabalho, no objetivo, no problema, que é essa parte de fatores determinantes. Então, precisa dar uma melhorada na justificativa nesse sentido, já que é o foco do seu trabalho.
E aí, esse foi um problema que eu senti ao longo também da contextualização, do seu referencial teórico, que acabou, principalmente primeiro, a contextualização, ela acabou não fornecendo a base necessária para a gente conseguir entender totalmente o problema de pesquisa. Porque você focou nas mídias sociais e nos benefícios, na parte de contextualização, na parte de referencial teórico, e você precisa focar em por que faz sentido relacionar variáveis contábeis com o uso ou não de redes sociais. Então, você precisa focar nisso para que eu, como leitora, entenda seu problema claramente. Que você utiliza essa expressão de variáveis contábeis, você fala disso no seu problema, no seu objetivo, mas pouco é falado disso na contextualização. Então, essa possível relação aí dos fatores determinantes precisa ficar mais clara na contextualização para que o leitor entenda claramente o seu problema de pesquisa. Então, isso é super tranquilo de você fazer, só precisa ficar mais claro na escrita. Mesma coisa no referencial teórico. Seu referencial teórico, ele está muito pautado nos benefícios advindos do uso de mídias sociais pelas empresas e, de novo, pouco destaque é dado aos fatores determinantes do uso dessas mídias. Aí acaba vindo o mesmo problema, da gente não entender claramente o seu problema, o seu objetivo. Então, você precisa, ao longo do seu texto, se ater mais a esse foco mesmo, ao longo do referencial, ao longo da sua contextualização, para que a gente consiga, para que o leitor consiga entender seu trabalho como um todo mais adequadamente. Então, só trazer um pouquinho mais no texto mesmo, retomar essa relação aí das variáveis contábeis. Até você mostrou a tabelinha 2 aí para a gente na apresentação. Essas variáveis independentes que você elencou na tabela 2, elas tiveram como fonte estudos que investigaram determinantes de divulgação de uma forma geral? Ou foi específico de mídias? Não, né? Como que foi? Geral. Geral, né? Imaginei. Pois é, aí você precisa abordar um pouquinho mais essas variáveis ao longo do seu referencial teórico. Principalmente porque, como você olhou divulgação geral, você tem que fazer esse alinhamento com a divulgação em questão de mídias sociais mesmo. Então, você precisa especificar para o leitor que essas variáveis foram utilizadas em estudos empíricos que analisaram divulgação de informações de uma forma geral e, por analogia, você conseguiu utilizá-las no seu estudo também. Então, só dar uma reforçada nessas variáveis, porque elas foram muito pouco abordadas ao longo do seu referencial teórico e elas precisam aparecer um pouquinho mais no seu referencial teórico. Então, por exemplo, eu olhei sua tabela e eu não sabia quais relações que você estava esperando entre as independentes e as variáveis dependentes. Se você estava esperando sinal positivo, sinal negativo, porque essas relações precisam ser melhor exploradas no seu referencial teórico para que a gente consiga entender direitinho a sua metodologia depois, tá? A minha sugestão é que você reforce um pouquinho melhor essas variáveis ao longo do seu referencial e destacar que foram estudos que analisaram a divulgação mais geral, mas que, por analogia, você pode usar no seu estudo também. Outra questão aqui que eu até coloquei que é controversa é colocar a estatística descritiva e botar a dummy lá no meio. Então, assim, calcular a média para a dummy é um tema controverso. Então, por via das dúvidas, eu acho que você pode tirar da sua tabelinha de estatística descritiva, calcular a média, essas coisas, tirar as dummies e trabalhar com dummy só com frequência mesmo. Não mexer com a estatística descritiva quando a gente trabalha com dummy, não. Tem gente que fala que não tem problema, tem gente que fala que não tem, mas como se você quiser mandar para o periódico mesmo, pode ser que seu avaliador, que tenha um avaliador que não considera adequado fazer média de dummy, média de 0,1, por exemplo, fazendo média de 0,1 deu 0,8. O que é 0,8? Sendo que eu tenho alguma coisa nesse sentido. Então, eu sugiro, para evitar problemas, que você tire aí, não use média nem estatística descritiva de uma forma geral para dummy e fique só na frequência mesmo quando você for analisar. Mesma coisa para matriz de correlação. Então, é um tema
controverso você colocar a variável dummy, que é quali, né? Na matriz de correlação, então eu tiraria ela da matriz e deixava só as variáveis quantitativas, só para evitar algum avaliador que vai te perturbar em relação a isso, que não tem necessidade, né? O máximo que a gente puder evitar do pessoal reclamar é melhor. Uma última questão que eu coloquei aqui, também na análise de correlação, só tomar um pouquinho de cuidado na hora que você vai escrever, porque você, quando você foi analisar a sua tabelinha 4, você falou de associações positivas, significativas, etc. Aí, no finalzinho, você falou assim, isso sugere que essas variáveis são determinantes para a adoção do uso corporativo do Facebook. Só que correlação, você só está olhando se as variáveis vão no mesmo sentido, né? Então, se existe associação positiva, se uma está subindo, se a outra está subindo. Você vai olhar, na verdade, se os fatores determinantes, os fatores explicativos, quando você roda o seu modelinho. Então, toma cuidado com a forma como você escreve e deixa isso mais ameno. Você só achou uma associação positiva, mas não necessariamente uma coisa vai explicar a outra, e você vai ver essa possibilidade, esse fator explicativo mesmo, quando você rodar o modelinho de regressão. Então, só tomar cuidado aí na hora que você for escrever. E outra coisa que para mim não tem problema nenhum, para congresso não tem problema nenhum, mas os periódicos estão reclamando é da gente fazer essas conclusões muito longas, repetindo de novo aquele tópico de resultados. A gente faz um resuminho dos resultados, depois a gente vem com as contribuições, depois a gente vem com as limitações. Os periódicos estão cada vez exigindo trabalhos mais curtinhos, trabalhos menores, e estão mandando a gente cortar a conclusão. Todo momento a gente tem que sair cortando. Então, evitar ficar repetindo demais aquilo que já está na análise, porque a gente já leu, nós leitores já lemos. Então, assim, bem pequenininho, a parte de resuminho mesmo, um parágrafo, e focar no que é importante, que é a contribuição do seu trabalho para a área, que precisa focar naquela parte que ficou faltando de fatores determinantes mesmo, e nas limitações do seu trabalho. Então, pode tirar um pouquinho daquilo de resuminho mesmo. Tá bom, Kaeli? Só isso. A gente tá um pouquinho em cima da hora, mas é porque a gente começou atrasado, mas a gente vai chegar daqui a pouco, vai dar certinho. E você quer comentar alguma coisa? Posso abrir para o pessoal, fazer alguma colocação, uma pergunta? Da minha parte, somente agradecer. E as contribuições realmente sempre tem algo a melhorar, né? Obrigada. Sim, nada, disponha. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão para a Micaele? Fiquem à vontade. Não, gente? Sua vida tá muito fácil, Micaele. Ninguém quer fazer pergunta? Não? Só chamou os amigos? Assim, gente, não me façam perguntas. Adriana conseguiu entrar? Adriana, você? Ah, é ótimo, gente. Então tá resolvido. Pelo jeito, não temos perguntas, Micaele. Então acabou que a gente terminou praticamente no horário certo. Se você tiver alguma dúvida depois, se quiser que eu te mande as sugestões por escrito, você coloca seu e-mail aí no chat que eu te mando também, tá bom? Eu não sei, acho que você Vou colocar sim, tá bom? Obrigada. Beleza, de nada. Gente, então já que a Adriana já chegou, vamos voltar para o primeiro trabalho. Adriana, eu não sei se você não estava aqui no início, mas provavelmente você já participou de alguma outra sessão. Então, a gente tá... Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Boa tarde. Meu nome é Bruna, você não estava aqui no início, sou professora da UFMG e eu estou mediando aqui essa sessão. E você tem 15 minutinhos para apresentar o trabalho, depois eu tenho no máximo 10 minutos para fazer contribuições ou fazer perguntas, se necessário, e depois 5 minutinhos para o público fazer as perguntas e as contribuições também, ok? O trabalho da Adriana é o Teoria do Portfólio e sua relação com o risco de crédito nas instituições financeiras. Então tá, eu vou iniciar a apresentação. Eu acho melhor eu desligar só o vídeo